graça e paz. O que é o Evangelho? Para você, o que é o Evangelho? A Bíblia deixa claro que existem dois tipos de palavras para dois públicos diferentes. Evangelho da circuncisão, através de Pedro, para os de origem judaica, os judaizantes, e o Evangelho da incircuncisão, através de Paulo para os de origem gentílica, ou seja, nós que não temos sangue diretamente em nossas veias de Israel. Qual é a verdadeira palavra para os gentios? Eu não sou um pregador para os judeus. Eu deixo isso ao encargo de Moisés e das denominações judaizantes, que contradizem a palavra. Eu sou um teólogo reformista que tem uma chamada para pregar o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho da graça de Deus é a única verdade que verdadeiramente salva, transforma, justifica, perdoa. O Evangelho significa Evangelion do original, as boas novas, a boa mensagem, uma boa palavra transformadora. É através do Evangelho que o poder de Deus é manifestado para a nossa salvação. Sou o apóstolo Miguel Ângelo. Vamos conversar alguns bons minutos sobre esta questão. É muito importante que as pessoas saibam claramente que nem tudo que se está pregando aqui em Portugal, no Brasil ou à volta do mundo, se usando inclusive o pretexto da Bíblia, é bíblico. É o Evangelho. É Deus falando. É o Espírito Santo se revelando. A verdade é que existe uma igreja que vive na plenitude da bênção de Deus, que é a igreja que vive e se beneficia da graça de Deus, e uma igreja cheia de escravos, pessoas inapetentes, sem elan da vida, sempre pensando no mal, no diabo, na derrota, no fracasso, no inferno, que são as restantes igrejas. O apóstolo São Paulo definiu isto muito bem quando ele escreveu à igreja dos Gálatas, que era uma igreja que ele tinha fundado e que estava sendo invadida por falsos pregadores vindos de Jerusalém, os judaizantes. Então, Paulo aos Gálatas, que é a carta principal, eu chamo a carta de alforria. O crente que não conhece o livro de Gálatas é definitivamente um escravo da lei. Então Paulo diz no capítulo 1, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Procuro agradar a homens? Se eu agradasse ainda aos homens, não seria servo de Cristo. Ele agora vai explicar o porquê. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Quer dizer que existe um evangelho que é segundo o homem, que são doutrinas humanas dos homens, são filosofias, são insights, são opiniões, mas não é o verdadeiro evangelho. Porque Paulo diz, não é segundo o homem o evangelho, aquilo que verdadeiramente salva, a mensagem restauradora, renovadora, transformadora, ela diz, não pode ser segundo o homem. Porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque eu viste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. Como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos na minha idade, sendo extremamente zeloso pelas tradições dos meus pais. Quanto, porém, ao que me separou, antes de eu nascer, e me chamou por sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Então, Paulo agora define
e que seja luz para os nossos olhos espirituais, os olhos do coração, o que Paulo explica, que ele havia sido um judeu fariseu que seguia as regras da lei de Moisés, alguém que foi instruído aos pés daquele que era o maior influenciador do Senado, do Sinédrio, do Supremo Tribunal Federal do judaísmo, que era Gamaliel. E ele disse, olha, quanto à lei, eu tenho domínio absoluto. O meu proceder, como perseguia a igreja, como eu me avantajava dentro do judaísmo a todos que eram da minha idade, era zeloso com as tradições dos meus pais. Então, Paulo se identifica até então como um pregador, judeu, fariseu, que era contra a igreja, perseguia-os do caminho e devastava aqueles que confessaram ou confessavam Jesus como Senhor. Acontece que um dia ele, a caminho de Damasco, tem o encontro que todos nós, que já somos do Senhor, um dia tivemos, cada um de um jeito, de uma forma, num tempo, num modo. No meu caso, foi dentro de um hospital militar, após um acidente no exército. Outros, com N situações, cada um de nós tem um testemunho, só nós conhecemos e mais ninguém, Deus e nós. Então ele diz que, quanto, porém, ao que me separou antes de eu nascer, me chamou por sua graça. Agora, então, ele define duas coisas muito importantes. Primeiro, a soberania de Deus. Ele diz aqui, o que me separou antes de eu nascer. Portanto, estamos falando de um Deus soberano. Mas tem outra implicação tão ou mais importante em relação a este conhecimento da soberania de Deus, que é juntar à soberania de Deus a predestinação que o Deus soberano outorga àqueles que ele amou. Então a Bíblia diz que ele predestinou desde antes da fundação do mundo, chamou, justificou e glorificou. Uma obra completa, que vai até a glorificação, ou seja, até a vida eterna. Então ele explica aqui que Deus é soberano e que é aquele que predestina, terceiro lugar, aquele que chama. Então ele contradiz essa ideia maldita, mentirosa, que o diabo criou nas igrejas, que é o chamado livre-arbítrio. Você sabe que o livre-arbítrio é um mito, é uma mentira, um engano, é para roubar a glória de Deus. Então ele diz, olha, antes de eu nascer, me chamou, então ele diz, o que me separou, portanto, soberanamente, antes de eu nascer, ou seja, predestinou, e diz que chamou. Não é o homem que busca a Deus, o homem sem Deus está morto em pecados e delitos, é Deus que chama, chamou pela sua graça. Então nós estamos aqui, nestes poucos versículos, com tudo que nós precisamos de saber para termos a coluna vertebral, a espinha dorsal do Evangelho. Quem não crê na soberania de Deus, quem não crê na predestinação, quem não crê no falso livre-arbítrio, né? Eu tenho que dizer assim, o livre-arbítrio é falso, é a forma como eu creio. Não existe na Bíblia a expressão livre-arbítrio. Você pode percorrer. Se você estuda a Bíblia em inglês, free will, não existe. Livre-albedrio do espanhol, não existe. Então diz que ele chamou por sua graça. Agora vem a salvação. Aqui está o evangelho completo. Ele chamou, portanto, é ele que chama, é ele que convida, é ele que busca, é ele que atrai, é ele que inclina o coração. E diz, chamou por sua graça. Então Paulo disse aos Gálatas, ele foi chamado por sua graça. Aos Efésios, no capítulo 2, versículos 8 a 10, ele diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus. Para quê? Para que ninguém se glorie nas suas obras. Não é por obras, é por graça. Então veja, este versículo aqui, que eu li em menos de 10 segundos, mostra, tem um panorama do que é o verdadeiro evangelho.
chamou por sua graça. Aquele que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça. Então, estamos falando de um Deus soberano, estamos falando de um Deus que toma a iniciativa. Ai de nós se Ele não tivesse nos buscado. Eu teria morrido num acidente. Eu teria experimentado o fim da minha vida num tempo de juventude, com 20 para 21 anos. Mas Deus me separou antes de eu nascer, me chamou por sua graça. Ele mostrou que Ele é soberano, é Ele que tem o controle sobre tudo, é Ele que chama, é Ele que justifica pela fé. É Ele que dá o dikaio, a absolvição da palavra grega de todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Uma vez que eu confesso Jesus, eu estou dizendo que Ele é o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Redentor, é o soberano da minha vida, é Ele que chama, foi Ele que me chamou, foi Ele que me predestinou. Isto tudo não foi quando eu entrei numa igreja, foi desde antes de eu nascer. Chama-se predestinação. Ou seja, quando a minha mãezinha, a Bispa Laura, me teve, do ventre da minha mãe nasceu uma ovelha predestinada desde antes de eu nascer. Ou seja, quando eu fui gerado e Deus colocou o meu espírito no ventre da minha mãe, ali estava um eleito de Deus, um escolhido de Deus, um predestinado do Senhor. Então, é isto que dá sossego à alma, é isto que é a garantia da nossa paz de Deus em nosso coração. Eu não fico aflito se Deus me, diz a palavra do Senhor, me separou antes de eu nascer, teve esse trabalho, esse ato de soberania, esse desígnio, para depois eu me perder e ir para o inferno, ou não viver o que eu tenho direito de viver nesta terra. Ele me chamou para ser sacerdócio, para reinar em vida. Então eu quis dizer tudo isso hoje para chamar você para uma realidade. Você que diz que é um cristão e você pensa que Deus apaga o nome do livro da vida, que Deus te castiga, que Deus manda para o inferno, que o diabo tem poder na tua vida, quando ele diz que Ele nos separou antes de nascer por um plano perfeito. Nós somos filhos, temos a imagem e a semelhança de Deus, fomos chamados para o louvor da glória de Deus. Nós não somos um número de um bilhete de identidade, de um cartão de cidadão, de um passaporte. Nós fomos separados por Deus, nós fomos escolhidos por Deus, nós fomos chamados pela sua graça. Ora, quando Deus faz uma obra na vida de uma pessoa, não é depois para que a pessoa se sinta desamparada, órfã. Ah, Deus não se importa comigo, Deus me abandonou. Eu ouço muitas pessoas dizerem isto. Quando há um plano perfeito, o profeta Jeremias diz: eu é que sei que planos eu tenho a vosso respeito. São planos de paz, para vos dar o fim que desejais. Então, eu queria terminar dizendo a você, meu amado, você que está tendo consciência hoje, teus olhos espirituais estão sendo iluminados, as tuas escamas espirituais estão sendo arrancadas, os véus da lei estão sendo arrancados. Você é uma pessoa muito importante, muito preciosa, tem a imagem e semelhança de Deus, tem um chamado santo, tem uma vocação celestial, é um espírito com Ele. Diz que de glória em glória nós vamos sendo transformados pelo Senhor através do Espírito Santo, a imagem dele. E para que Deus nos chamou? Para passarmos necessidades? Para vivermos humilhados, apoucados, diminuídos? Não, pelo contrário, dupla honra. E até aquilo que em algum momento da sua vida você perdeu, ouça, isso é profético, Deus te restituirá em dobro. Então nós não somos ETs nesta terra. Deus tem um plano, um propósito perfeito. Somos filhos amados, escolhidos, separados, pinçados no meio de bilhões de pessoas. Deus tem muito povo em Portugal, nos países da Comunidade Econômica, em África, onde esta programação possa estar chegando. Deus tem pessoas que Ele escolheu. Ele disse: eu tenho muito povo nesta cidade. Ele te escolheu. Mas Ele não te escolheu para seres um crente judaizante,
amarrado, escravizado, às vezes por homens que se chamam líderes de igreja, botam até nomes de apóstolos, de bispos, disto, daquilo, e depois manipulam a fraqueza das pessoas, impondo ditatorialmente regras, cerimônias, ritos, sacrifícios, vigílias, jejuns. E eu vou lhe dizer, poucos são os crentes no mundo, que vivem por fé. A Bíblia diz, o justo vive por fé. A maioria vive por fé, mas depois faz um adendo de uma vigília, de um sacrifício, passa umas noites sem dormir, sem comer uns dias, para ver se, just in case, se Deus falhar, então eu estou aqui pronto para fazer o que Deus não pôde fazer. Não é isso que a maioria faz? É verdade. Mas graças a Deus, que nós estamos aqui numa tribuna que Deus nos permite estar para dissecar esses assuntos tão importantes que revelam a pessoa amada de Jesus Cristo, a sua obra, sua vida, sua morte, sua ressurreição e o que é viver o Evangelho. Eu sei que muitos estão me ouvindo até chorando, nunca viveram o Evangelho, sempre foram ameaçados da perda da salvação. Ora, se salvação se perdesse, nenhum de nós estaria sobre esta terra. Jesus disse, das minhas mãos ninguém arrebata. Paulo disse, ninguém nos pode separar, nada nos pode separar do amor de Deus, nada, nem ninguém nos pode separar do amor de Deus. Uma vez em Cristo para sempre. Uma vez filho e filho para sempre. Você foi separado antes de você nascer. A sua história não começou quando você foi a uma igreja ou ouviu um pregador. Sua história começou antes de você nascer, antes dos tempos eternos. Você foi adotado por Deus, você é um filho de Deus. Você deve crer nisso, para poder dizer, eu sou salvo, eu sou crente em Jesus Cristo. Amém? Meu abraço carinhoso, amo você, graça e paz em nome de Jesus. Amém.